Antes da gente entrar direto aí nessa situação da Débora, tá bom? Nós começamos o nosso programa com essa informação que é muito importante, tá bem? Já nós vamos falar aí a respeito do caso da Débora. 8/1, depois de reportagem da revista Oeste, Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar a idoso com câncer. Nós estaremos destacando aqui a reportagem da revista Oeste. Na sexta-feira, dia 28, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu prisão domiciliar para o professor aposentado Jaime Junkers, de 69 anos, condenado a passar os próximos 14 anos de vida no cárcere, em virtude de ter participado do 8 de janeiro. O Oeste tem acompanhado a história do homem desde 2024, que uma reportagem publicada na quarta-feira, dia 26, informou que Alexandre de Moraes havia rejeitado uma solicitação da mesma natureza depois de um parecer negativo da Procuradoria-Geral da República, mesmo com Junkers tendo câncer em estado avançado na próstata. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, a defesa não juntou os laudos médicos recentes, mas sim documentos de saúde sem data cronológica. Por isso, a PGR afirmou que os advogados não conseguiram sustentar os seus argumentos. Agora, contudo, o juiz do STF, o Alexandre de Moraes, entendeu ser possível conceder o benefício. Essa Suprema Corte reconhece a presença de excepcionalidades na situação concreta, como as doenças graves, que permitam uma flexibilização da referida previsão legal, argumentou Alexandre de Moraes. No caso dos autos, embora o réu tenha sido condenado a pena de 14 anos, sendo 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção e 100 dias de multa, cada dia multa no valor de 1/3 do salário mínimo em regime inicial fechado. A sua grave situação de saúde, reiteradamente comprovada nos autos, admite e concede prisão domiciliar. Moraes também reconheceu o diagnóstico de câncer reiteradamente comprovado nos autos, além do infarto agudo do miocárdio de Junkers, que teve no momento em que agentes da Polícia Federal foram à residência do idoso em Arapongas, no Paraná, para prendê-lo em cumprimento a mandado expedido pelo próprio Alexandre de Moraes. Apesar da concessão, o magistrado estabeleceu o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas restritivas. Nós, tá bem, estaremos por aqui de olho e contando para você essas novidades que Alexandre de Moraes resolveu aí libertar e colocar em liberdade condicional, né? Em prisão domiciliar, na verdade. Depois de passar 8 meses na Papuda, Junkers pode retornar para casa, porém com tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares. Ele voltou a ser detido em 21 de maio de 24 por suposto risco de fuga. No entanto, conseguiu retornar à residência 10 dias depois. À época, o idoso usava fraldas geriátricas e uma sonda para urinar. É o tipo de gente que Alexandre de Moraes manda prender, né? É o tipo de gente que Alexandre de Moraes manda prender. Pois é, meus queridos. Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, Alexandre de Moraes também concedeu prisão domiciliar a Débora dos Santos. Para você ligado, se chegando agora, bem-vindos, vale o seu like, vale também a sua colaboração aí, divulgando a nossa live e enfiando essa live aí nos grupos, né? Dá essa moral pra gente aí, ajude o nosso canal onde você estiver com a gente. A decisão veio depois de parecer favorável da PGR pela soltura da cabeleireira de Paulínia, no interior de São Paulo, que vai ter que usar tornozeleira eletrônica. O que aconteceu? A PGR, ela pediu essa prisão para Débora dos Santos. Ela que é mãe dos filhos menores, a cabeleireira de 39 anos está presa desde 2023 por ter escrito com batom a frase "Perdeu Mané" em uma estátua na sede dos Três Poderes. E agora o Alexandre de Moraes resolveu atender aí o pedido então da PGR e colocar a Débora em liberdade, né, gente? Ela está livre do cárcere,
mas de uma certa forma ela vai ter que cumprir prisão domiciliar, uso de tornozeleira eletrônica e também algumas medidas cautelares, mas é já uma vitória para a cabeleireira que fez um vídeo emocionante. Daqui a pouco eu quero até mostrar o vídeo para você novamente aqui no programa, tá certo? Na sexta-feira, dia 28, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu a prisão domiciliar para a cabeleireira Débora dos Santos, de 39 anos, presa por causa do 8 de janeiro. A decisão veio depois do parecer favorável à soltura da paulista de Paulínia pela Procuradoria-Geral da República, PGR. Diante de todo o exposto, fundamentado no artigo 318-V do Código de Processo Penal, substituo a prisão preventiva de Débora dos Santos pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares: o uso de tornozeleira eletrônica nos termos do inciso 9 do artigo 319 do Código de Processo Penal, a ser imediatamente instalada como condição de saída da presa das dependências da unidade prisional, determinou Alexandre de Moraes. Débora ficou conhecida por escrever com um batom a frase "Perdeu Mané" na Estátua da Justiça em frente ao STF. Há poucos dias, o relator do processo, Alexandre de Moraes, voltou para condenar a mulher a 14 anos de cadeia. Flávio Dino seguiu o mesmo entendimento. Na sequência, o ministro Luiz Fux pediu vista, mais tempo para analisar para fazer a análise, e suspendeu o julgamento por 90 dias. Durante uma sessão da primeira turma, Fux revelou que vai pedir a redução de pena de Débora. Dessa forma, a defesa da cabeleireira solicitou a prisão domiciliar para ela. Em 17 de março, a prisão preventiva de Débora completou 2 anos. Na data, ela foi detida pela Polícia Federal durante a 8ª fase da Lesa Pátria, operação da PF contra envolvidos nos protestos de Brasília. Por mais de 12 meses, a cabeleireira ficou presa sem denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR. A PGR só formalizou a acusação em 7 de julho de 2024, depois da revista Oeste revelar que a mulher estava enjaulada sem queixa da Procuradoria. Em 9 de agosto, a primeira turma do STF tornou Débora ré. Há poucas semanas, os advogados de Débora apresentaram as alegações finais. É inacreditável, né, meus queridos? Que uma pessoa que apenas, tá bom, escreveu "Perdeu Mané", é pichação, gente. Quantos prédios, inclusive públicos, né, você conhece, você já viu aí que recebeu, né, infelizmente, um ataque, né, uma pichação. Quantos prédios públicos você conhece? Quantos? Não estou aqui defendendo, né, que as pessoas devem sair por aí pinchando prédios públicos e fazendo esse tipo de ataque aí ao patrimônio público, não é? Mas 14 anos, Alexandre, 14 anos, primeira turma do STF que seguiu, tá? Que seguiu. Aí o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes, e enfiou aí 14 anos de prisão, né? O Luiz Fux pediu vista, e inclusive no julgamento do Bolsonaro, o Luiz Fux voltou a tocar no assunto, dizendo que iria pedir aí a redução da pena, tá? Vamos aqui então ao vídeo da nossa querida Débora dos Santos. Esse é o vídeo que ela gravou alegando, né, as suas intenções, que ela não tinha conhecimento do valor simbólico e do valor financeiro da deusa da lei. Nós vamos trazer então o vídeo dela, da audiência dela aí, 2 minutos, ela falando do que aconteceu em Brasília, na tela. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação.
E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, eu não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios de fato muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos. Essa separação tem feito eles sofrer demais, e eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa pela... Não, fica à vontade. Muito bem, para você ligado aqui no programa Bordo Notícias, essa é a Débora, né? E nós vamos continuar discutindo aqui, tá apresentando para você, né, as reações, aquilo que aconteceu daqui para frente, tá bom? E o Alexandre de Moraes, ele impôs, tá bom? Regras para a prisão domiciliar da mulher que escreveu Perdeu o Mané, a nossa querida Débora dos Santos, que eu vou falar um negócio aqui para você, já estava se tornando, né? Ela já se tornou um símbolo de luta, né? Quantas mulheres, né? Ou quantos batons será levado aí a manifestação do dia 6, que vai acontecer na Avenida Paulista, tá bem? O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, substituiu nesta sexta-feira a prisão preventiva da cabeleireira Débora dos Santos, de 39 anos, por prisão domiciliar. Ela foi presa por ter pichado com batom a estátua da Justiça durante os atos antidemocráticos, né, durante os atos do 8 de janeiro. Apesar de ir à prisão domiciliar, Débora terá que seguir algumas medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Aí, para os apressados, né, que estavam aí na live, né, agora sim nós vamos trazer quais são as medidas, tá bom? Uso de tornozeleira eletrônica, proibição de utilização das redes sociais, proibição de comunicar-se com os demais envolvidos no 8 de janeiro, a proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização do Supremo Tribunal Federal. Proibição de visita, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração dos autos de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas pela Suprema Corte. Alexandre de Moraes acatou ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou favorável à liberdade de Débora, né? Prisão domiciliar, para deixar bem claro aqui para vocês, mas trata-se também de uma liberdade, né? Para quem estava no cárcere, 2 anos presa, 1 ano e pouco sem denúncia, simplesmente prenderam, colocaram lá, né? Sem denúncias, sem nada oficial, e agora ela está livre, vai para casa, vai poder acompanhar o crescimento de seus filhos, dar um beijo no marido, enfim, né? Voltar à sua rotina de dona de casa, né? Como dona de casa, ela vai poder ter uma vida ativa, né? Cuidar da sua casa, cuidar de seus filhos, cuidar de seus bens. É isso que vai acontecer, tá bem? Aqui, ó, ele se manifestou, nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, o nome da direita para derrotar Lula e toda a petezada nas urnas em 2026. Lula, tá bom, gente? Mulher do Perdeu o Mané, Bolsonaro diz que houve recuo tático da PGR. É a reação de Jair Bolsonaro e eu quero comentar com você.
Ele declarou no X, nessa sexta-feira, dia 28, que o pedido da Procuradoria-Geral da República para que Débora Rodrigues dos Santos cumpra prisão domiciliar se tratou de um recuo tático. Bolsonaro afirmou que não houve mudanças nos fatos, não surgiu nenhuma nova prova, nada mudou, exceto de uma coisa: a vergonha ficou grande demais para sustentar. E é verdade, meus queridos. Até ministro e ex-ministros dando declarações. Nós vimos aí o Fux, né? Dizendo que é contra a pena imposta de 14 anos de prisão para a mulher que apenas escreveu "Perdeu Mané" numa estátua. E olha só, Alexandre de Moraes, por sua vez, né, chegou até fazer aquela piadinha que ele faz, né, aquele sorrisinho de canto de boca, né, a respeito aí, dizendo que não era apenas um batom, não é? E o que acontece, meus queridos? Alexandre de Moraes chegou a negar o pedido de liberdade da Débora, dizendo que ela era uma pessoa de alta periculosidade social. Eu até questionei aqui no programa, né? Mas por que não coloca ela em liberdade? O que é o mal que ela pode fazer? Ela vai sair por aí escrevendo "Perdeu Mané" nas praças, nos órgãos públicos, nas estatuetas, nos bustos, né? Aí nas praças. Que mal ofereceria Débora dos Santos com o seu batom poderosíssimo estando em liberdade? Pois é, meus queridos. Alexandre de Moraes, eu não sei se ele colocou, né? É só o lado cômico da situação, tá bom, minha gente? Ele deveria ter colocado ali nas medidas cautelares, né, para não usar batom, não é? Proibida de comprar batom, não é isso? Proibida de negociar um batonzinho, né? Proibida de ser presenteada, de portar, de ter em sua residência um batom, porque é perigosíssimo, né? O batom que sai com água e sabão é algo perigosíssimo. E o nosso querido, né, Jair Bolsonaro, ele diz, né, não estamos comemorando um avanço, estamos testemunhando um recuo tático e ainda coberto de cinismo jurídico, mas devemos continuar pedindo por ela e pela família dela para que ela não corra o risco de voltar para a prisão se for injustamente condenada a uma pena elevada, afirmou Bolsonaro. Gente, vocês sabem que ela pode retornar para a prisão, tá bom? É só o Alexandre de Moraes, ela pode fugir. Ele desconfiar, ele acreditar, ele sonhar que a Débora dos Santos pode fugir do país, tá bem? Ele dá um jeito de prendê-la. Esse senhor, agora que está com câncer, esse senhor de idade, ele foi preso, depois foi colocado em liberdade nas mesmas condições da Débora, né, com uso de tornozeleira eletrônica, proibido de conversar com outros investigados, dar entrevista, ter redes sociais, essas coisas, né? E o que acontece? Ele retornou para a cadeia porque Alexandre de Moraes confiou que ele poderia fugir do país ou, né, por um risco de fuga. Então o Alexandre de Moraes colocou em liberdade. Se ele desconfiar, sonhar, não, a Débora vai fugir, ela está comprando mais batom para escrever "Perdeu Mané", aí, né, e vai fugir, aí ele pode, infelizmente, solicitar que ela retorne para a prisão, tá? Então, meus queridos, o que acontece? É orar, pedir a Deus proteção e pedir a Deus também que haja justiça nesse país. Nós estaremos todos na Avenida Paulista no dia 6 para pedir a anistia, e a anistia também estende a Débora. Mesmo ela entrando agora no caso de prisão domiciliar, ela não está livre de retornar para a cadeia e ter que cumprir aí as penas conforme Alexandre de Moraes determinar, tá bem? Para você ligado aqui no nosso programa, bem-vindos a bordo. Eu quero ouvir a opinião de algumas pessoas importantíssimas e um deles é o nosso querido pastor Silas Malafaia. Daqui a pouco eu vou trazer até a opinião do William Vac, da CNN, para você que se liga aqui na programação do A Bordo Notícias, onde você estiver. Gente, eu estou muito feliz porque você está aqui comigo, então lembre de colaborar com a gente, compartilhando essa live, jogando elas nos grupos aí, você fortalece demais aqui o nosso trabalho. Tem um Pix aqui abaixo também, por um acaso você quiser ajudar, colaborar, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Eu agradeço muito aí você que já está colaborando e vai continuar nos ajudando.
Muito bem, gente. É isso aí, anistia já. Estaremos nós na Avenida Paulista no dia 6, tá bem? Pedindo, tá bom? Anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Eu, você, todos nós. Se você não pode ir até São Paulo, você pode acompanhar através da live que nós estaremos fazendo, né? Realizando lá na Avenida Paulista. Sobre esse recuo, o William Vac, da CNN, fez um comentário e eu quero trazer aqui para você que acompanha o nosso canal, onde você estiver com a gente, tá bom? Importantíssimo, tá? O que o William Vac aí da CNN destacou aí nesse vídeo e eu quero reagir aqui para você. A gente vai ouvir essa opinião forte da CNN, forte aí do apresentador William Vac, na tela. Aconteceu entre sexta-feira da semana passada, na qual o ministro Alexandre de Moraes votou pelos 14 anos de cadeia para Débora, para esta sexta-feira hoje, quando o mesmo Moraes decidiu mandá-la para casa com tornozeleira eletrônica. Parece ser o reconhecimento dentro do próprio Supremo que algumas coisas estão indo longe demais. Débora é um daqueles episódios na política nos quais o que surge no começo como um detalhe vira o símbolo do todo. No caso, para a imagem do Supremo como instância cujas decisões na luta política acabam percebidas como injustiça. Exacerbada. Foi como um dos integrantes do próprio Supremo se referiu à pena proposta para a pichadora do batom. O que está embutido nessa questão é muito mais grave e abrangente. É o perigo de que uma ação que o Supremo pinta como marco na defesa da democracia, o julgamento dos atos golpistas do 8 de janeiro, que essa ação acabe transformada em marco de retrocesso democrático. Quem deu uma mãozinha para o Supremo foi a Procuradoria-Geral da República, que pediu que se mandasse o símbolo para casa. O símbolo, no caso, Débora, né? Pois é, meus queridos. Tá aí então, né? O que aconteceu, hein? O que aconteceu? Me fala. Da semana entre sexta-feira da semana passada e a última sexta-feira. Alexandre de Moraes votou por 14 anos de cadeia para Débora. E hoje decidiu mandá-la para casa com tornozeleira. Parece ser o reconhecimento dentro do próprio STF que algumas coisas estão indo longe demais, meus queridos. Tá? Me parece que algumas coisas estão indo longe demais nesse país. Tá? Para você que se liga na programação do Abordo Notícias, nós continuaremos reagindo a essa informação e vale muito a pena você continuar investindo aqui no meu programa, investindo aqui no meu canal com um Pix de qualquer valor. Você monetiza o nosso trabalho e o reconhecimento e também o fortalecimento para a gente retornar com o próximo vídeo, tá bom? Colabore, tem o Pix aqui, é 11 952 75 3898, 11 952 75 3898, tá aqui bem debaixo do gordinho aqui para você ajudar o canal. Barroso diz que brasileiros passaram de indignação a pena no caso de Débora. Para o presidente do STF, a mudança no sentimento sobre a pena aplicada à cabeleireira não é saudável para o país. Ô Barroso, a gente ia abarrotar esse país, tá? Nós íamos, eu vou refazer, nós vamos, porque não tem só o caso da Débora, nós vamos abarrotar esse país. Nós vamos para a Avenida Paulista, o movimento vai crescer, Bolsonaro vai fazer novos eventos aí Brasil afora, pedindo por justiça. Porque o que as excelências estão fazendo, o Barroso, é digno de cinema, não é? Se a gente for pegar tudo que está acontecendo, dá um filme campeão de bilheteria, tá? Isso para fazer um comentário bem raso, fazer um comentário bem pobre, não é? O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, declarou que os brasileiros passaram de indignação a pena no caso de Débora Rodrigues.
Ela é a manifestante que pichou a estátua em frente ao STF durante os atos do 8 de janeiro. Barroso fez essa declaração na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, depois de uma aula magna. Barroso ainda afirmou que a mudança de sentimento não é saudável para o país. Ele reforçou ainda que a punição não seja agradável. Ela é necessária para os envolvidos em ações golpistas. Não é bom para o país que prevaleça esse tipo de visão. Ninguém gosta de punir, mas punição é inevitável. Se vai computar pena mais adiante, é outra discussão. Eles querem condenar, né? Você está vendo, né? Se vai computar depois, é outra discussão. Não é saudável, né? Ninguém gosta de punir, mas a punição é inevitável. O que acontece? Esse tipo de visão não é bom para o país, ou seja, eles têm que mandar e nós temos que obedecer como verdadeiros gados, calados, silenciados, entendeu? Rumo ao abatedouro. Tá? Nós temos que aceitar as coisas como são. Porque se cria um sentimento de revolta, se cria esse sentimento, Barroso está criando um sentimento de injustiça. E não somos nós os brasileiros, tá bem? Como nós queríamos, de verdade, olhar para a Suprema Corte e a Suprema Corte ter tomado a decisão. Lamentamos o ocorrido, mas nos casos de depredação ou de suposta tentativa de golpe de Estado, estaremos encaminhando a primeira instância. Como o brasileiro iria, Barroso, eliminar esse sentimento de injustiça? Nós iríamos olhar para a nossa Suprema Corte e iria, né, de uma certa forma, tá bom, gente? Pelo menos em cima desse assunto, tá bom? É claro, se a Suprema Corte tivesse tomado essa decisão, é porque ela seria uma corte justa que vem tomando decisões justas e nós teríamos orgulho. Como nós queríamos sentir esse orgulho de falar como no Brasil as leis são respeitadas, a nossa Constituição. PGR, ele solicitou que o caso do Mauro Cid, em relação à falsificação dos cartões de vacinas, tá, fosse encaminhado à primeira instância. Como nós queríamos que todos os casos relacionados à tentativa de golpe, à suposta tentativa de golpe de Estado, fossem encaminhados à primeira instância. Que uma pessoa como a Débora, que escreveu Perdeu o Mané, recebesse uma pena justa pelo seu crime de vandalismo. Lá na primeira instância. Aí, de repente, ela olha e fala, não, vou recorrer disso daqui. Aí recorre. Aí vai ser julgada em segunda instância. Tá? Se foi condenado em primeira. Tá bom? Não, fui condenado de novo. Não. Vamos para o Superior Tribunal. Antes do STF, hein? Superior Tribunal de Justiça. Antes do STF. Como nós queríamos, esse é o sentimento. Barroso, nós não queríamos ter que olhar para os senhores e nos causar revolta, nos causar indignação. E segundo Barroso, isso é algo que não deveria estar acontecendo. Se não era para acontecer, eu concordo, em partes, né? É porque nós deveríamos olhar para a Suprema Corte e ter orgulho. A Suprema Corte, meus queridos, vocês sabem muito bem que ela nunca teve, tá bom? Assim, no ápice da confiança dos brasileiros, tá? Quem já ouviu essa história? Pois é.
Quem já ouviu essa história? As Forças Armadas era a instituição mais confiável do Brasil. O julgamento de Débora foi suspenso depois do ministro Luiz Fux ter pedido mais tempo para analisar a dosimetria da pena, sinalizando possível redução. As ações do STF contra os presos do 8 de janeiro. Muito bem, recebendo aqui um pouco de gelo, né, que a minha água já esquentou aqui. Até o momento, o relator do caso Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino votaram pela condenação de Débora a 14 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Esse julgamento, integra uma série de ações penais abertas pelo STF para punir os responsáveis pelos atos do início de 2023, lá no 8 de janeiro. Desde então, 503 pessoas, incluindo incitadores, executadores, financiadores da invasão à sede dos 3 poderes em Brasília, já foram condenados. E se a gente for parar para pensar, não é como diz o ministro Alexandre de Moraes, ainda tem muita gente para condenar, para prender, condenar e muita gente para multar. Muita multa ainda para ser aplicada, tá bem? Pois é, meus queridos, vamos dando sequência aqui. Bolsonaro tem o direito de emitir a opinião, é o que diz Barroso. Presta atenção, meus queridos, a reportagem do Poder 360. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta sexta-feira, dia 28, que o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL tem o direito de emitir a sua opinião sobre o julgamento que se tornou réu por tentativa de golpe de Estado em 22. O presidente, num país livre e democrático como o Brasil, como qualquer pessoa, tem o direito de emitir a sua opinião e tem o direito de se defender da melhor maneira possível. Tem o direito de fazer o discurso político que lhe pareça bem. Do meu ponto de observação, tudo até agora ocorreu dentro do mais estrito devido processo legal, declarou Barroso em conversa com jornalistas depois de uma aula inaugural na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A fala foi uma resposta à primeira declaração de Bolsonaro depois de se tornar réu na quarta-feira, dia 26, quando o ex-presidente afirmou que a decisão parecia pessoal contra ele, que o Brasil atravessa um momento de intranquilidade. Barroso explicou que, segundo a regra atual dos processos penais, o caso de Bolsonaro deveria ser analisado pela primeira turma do STF. A turma poderia ter decidido levar ao caso ao plenário, mas optou por julgar o processo pelo seu juízo natural, que é a primeira turma, afirmou Luiz Roberto Barroso. O ministro também indicou que é difícil prever a data do julgamento, já que o andamento depende da apresentação de provas e testemunhas. No entanto, Barroso enfatizou que, se possível, seria o ideal que a decisão fosse tomada ainda este ano, para evitar que a eleição interfira no processo. O devido processo legal vem como à frente do ano eleitoral, portanto, vai depender da tramitação, tá? Tem o vídeo, do Barroso dizendo que o Bolsonaro, deveria ser julgado em 2025, não em 2026, tá bem? Eu não sei o que eles querem com tanta pressa, Estão numa pressa, minha gente. O caso Mensalão, Alexandre de Moraes foi 14 vezes mais rápido. Como é competente o ministro, Competência é o meu nome. Eu julgo, eu coloco o negócio para rodar 14 vezes mais rápido do que o maior escândalo da política brasileira, que foi o caso do Mensalão. Minha gente, foi o que aconteceu. Tá bem? Vamos então ao vídeo aqui do Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Idealmente, se for compatível com o devido processo legal, seria bom julgar esse ano para evitar o ano eleitoral. Mas o devido processo legal vem à frente do ano eleitoral, portanto vai depender da tramitação.
Idealmente... Muito bem, meus amores, está aí então, Barroso, bom julgar esse ano para evitar o ano eleitoral. Eu não sei, meus queridos, tá bem, você desculpe, né? Você viu o Barroso falando, né? Se for tratar de revisão de pena é outro assunto lá na frente, né? Olha, eu às vezes, tá? Às vezes, eu gosto de falar as coisas aqui para você e me dá uma vontade de conversar, sabe? Soltar as coisas assim, abrindo mão de questões técnicas e falando, de repente, até aquilo que você está pensando, tá bem? E falando até aquilo que, de repente, você está pensando, tá? Então, o que acontece, minha gente? Vamos lá. O porquê dessa pressa? Você vai remeter rapidamente para tirar o Bolsonaro do caso, tirar o Bolsonaro da eleição, né? Deixar o Bolsonaro de fora das eleições para presidente em 2026, uma vez que o STF trouxe Lula de volta para vencer Bolsonaro, e foi, né, o que aconteceu. E aí, o que acontece, meus queridos? Presta atenção aqui comigo, tá? Você sabe que é fraca a decisão de tornar Bolsonaro inelegível. Se reuniu com embaixadores, Bolsonaro subiu num caminhão do Silas Malafaia, tá bem? É fraco isso. Isso é algo fraco. Devo lembrar às vossas excelências, os meus espectadores, né, do Brasil inteiro, onde estiverem comigo, que vem aí uma nova composição para o STF, tá? Vem aí o TSE, vem aí uma nova composição. Eu não sei se os novos integrantes do Tribunal Superior Eleitoral vão buscar isso, julgar isso novamente, tá? Confesso para vocês que eu não sei, uma vez tem recurso no STF, tá bem? Eu confesso para vocês que eu não sei, tá? Se o Tribunal Superior Eleitoral pode reaver isso. Uma vez reavendo, Bolsonaro estaria livre para retornar, né? E disputar a eleição em 2026 e ganhar do Lula, porque todos nós sabemos que o Brasil está uma desgraça, tá bem? Me desculpe aqueles que não gostam de ouvir essa palavra, mas o nosso país, literalmente, a gente tem que falar o que é mesmo. Nosso país está tá ruim, tá? E o que acontece? Nós sabemos que tem pesquisas onde mostram que Bolsonaro venceria Lula no segundo turno, né? Havendo ali um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro venceria, tá? Como as alegações que o tornaram inelegível são fracas, eles miraram na situação do golpe e estão com pressa, tá? Estão com pressa, como o Barroso disse aqui, né? Aqui, ó. Temos que julgá-lo ainda em 2025 para evitar o período eleitoral. Então, o que acontece? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente, o Barroso, ele tem pressa. Diz que vai seguir o devido processo legal, mas que há pressa em julgá-lo, tá? Então, o que acontece? É morto e sacramentado, né? É a situação do Bolsonaro. Eles querem o Bolsonaro inelegível mas é fraco, o que pode acontecer lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então é morto e sacramentado, tá bem? Morto e sacramentado. Então o que acontece? Não é, tá? Talvez os senhores não estão vendo, tá bom? Mas o Bolsonaro está desenhando uma situação. E é estratégia. Eleição sem Bolsonaro é golpe, não é democracia.
E os Estados Unidos podem impor sanções ao país, como fez com a Venezuela, tá? Aí você vai falar, não, o Brasil é soberano. O Brasil é soberano. Viva o Brasil sem os Estados Unidos, com toda a soberania que nós temos. Você sabe o que aconteceu com a Venezuela? Quando deixou de comercializar para os Estados Unidos? Saltou do país mais rico da América Latina para o país mais pobre. Tá bem? Então o que acontece? Aqui no país, os Estados Unidos podem impor sanções e inclusive exigir que a oposição esteja presente nas eleições de 26. E tem uma reportagem que eu não trouxe aqui. Eu acabei de me lembrar dela. Eu tinha separado ela para o vídeo que eu ia fazer à tarde. Tá bem? Mas tá na minha cuca. Sobre esse assunto, eu quero que você saiba o seguinte. Não sei se você está sabendo. O Trump mandou fazer investigação no Brasil. Ele quer saber. Tá bem? Ele quer saber a opinião dos órgãos. O que o povo pensa. O que pensa os órgãos. Tá? E o Trump faz muita pesquisa. Não é investigação, pesquisa. Antes de tomar as decisões. Tá bem? Eu tenho que buscar essa reportagem para a gente trazer para você. Mas contextualizando, tá? Tem uma estratégia aí. No Rio de Janeiro foi levantada uma faixa gigantesca. Eleição sem Bolsonaro é golpe. A mesma situação que aconteceu com a Venezuela pode acontecer no Brasil. E eu tô vendo ninguém falar disso. Tá? Tá todo mundo focado em alguns assuntos. E eu também falei pouco disso. Mas eu não vi ninguém falar disso. O Brasil pode sofrer sanções econômicas dos Estados Unidos. E não tô falando de taxaçãozinha assim de... agora a gente vai taxar o aço brasileiro. Não! Os Estados Unidos podem deixar de comprar do Brasil tudo, absolutamente tudo, e buscar, assim como o Brasil também pode fazer isso, né? Buscar novos parceiros comerciais. Tá bem? E agora o Trump mandou fazer uma pesquisa aqui no Brasil e ele gosta de fazer essas pesquisas antes dele tomar medidas mais radicais. Aqui, ó. Vou trazer a matéria para você que se liga aqui comigo, onde você estiver. Eu gosto de mostrar aqui, de falar, né? E mostrar o que é que nós estamos conversando, tá bom? Era até para me ter trago essa matéria completa, mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bonitinho. Ainda tá aqui, dá tempo da gente reagir. Trump analisa pesquisas sobre Bolsonaro, Lula, Moraes e Musk. Olha isso, tá? Eu vou destacar isso daqui para você que está acompanhando o nosso programa, onde você estiver, tá bem? Ó, bem-vindos a bordo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vamos à reportagem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou ao pesquisador de sua confiança, que atuou na última campanha eleitoral, que fizesse um mapeamento sobre a situação política no Brasil. A pesquisa interna já circula na Casa Branca e tem foco na percepção dos brasileiros sobre diferentes assuntos e personalidades. Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes e Elon Musk e também Eduardo Bolsonaro. O Trump, ele costuma se munir de pesquisas sobre diferentes assuntos antes de tomar decisões estratégicas. O levantamento encomendado aponta que
Bolsonaro venceria Lula numa disputa presidencial com 43 a 40%. 43 Bolsonaro, 40 Lula. Visto como alternativa ante a inelegibilidade do pai, Eduardo Bolsonaro também levaria o melhor sobre o presidente. Segundo a pesquisa, 41 a 40. Isso mostraria a capacidade de transferência de votos do ex-mandatário para o filho. Ambas as situações configurariam empate técnico, uma vez que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa interna também apontou que 29% dos brasileiros entrevistados acreditam que Jair Bolsonaro violou a lei, contra 31% que avalia que o presidente não feriu a legislação. Já 22% não souberam dizer se Bolsonaro violou a lei, mas consideraram que uma eventual prisão do ex-mandatário seria exagerada. Outros 18% não opinaram. O mapeamento apontou que Alexandre de Moraes é rejeitado por 47% dos entrevistados. Elon Musk, por sua vez, foi rejeitado por 38% dos entrevistados. O levantamento interno apontou ainda que 74% dos entrevistados acreditam que o Brasil está na direção errada. A pesquisa foi feita há cerca de um mês, entre os dias 18 e 25 de fevereiro, por telefone. Humanos perguntando e não mensagens automáticas. Não há informações de quantas ou quais estados foram consultados. Você tá vendo? Tá? É aquilo que eu estava falando. Nós somos muito imediatistas e tem muito, eu vou falar e dane-se. Tem muito vagabundo aqui no YouTube, tá bem? Gente dando prazo para o Trump tomar decisão contra o Brasil se o Trump for tomar alguma medida. Tem muita gente vagabunda aqui. Tem vagabundo! Trazendo informação errada e desnecessária para a direita brasileira. Tinha gente dando prazo como não, dia 20 o Trump toma posse nos Estados Unidos, o Brasil já era, Lula, Alexandre de Moraes, vitória da direita brasileira. Não! E você que ouve essas coisas e acredita, para de ser tonto! Para de fazer papel de trouxa! Eu fui abordado por uma pessoa dizendo que o bicho ia pegar quando o Trump tomasse posse. Disse que no dia 20, no dia da posse do homem, o homem ia ferrar com Lula e Moraes. Gente, para de acreditar nessas coisas. Vocês vão nos canais aí, os caras ficam mentindo, empurrando as coisas na garganta de vocês. Empurrando o goela abaixo. E vocês ficam passando vergonha. Como eu disse para você, eu fui abordado por uma pessoa inteligente, até uma pessoa de posses. Não, dia 20 o bicho pega, né, Fábio? Eu falei, não. Dia 20 pode pegar lá nos Estados Unidos para a esquerda americana. Agora, brasileira, não. Por quê? Porque tem gente fazendo live, tem gente postando vídeo. E no nosso imediatismo, e principalmente quem se alimenta dessas coisas, tá? Quem se alimenta dessas coisas se torna muito imediatista, porque o fulano falou, o ciclano falou que o Trump tomando posse, ele já iria meter a caneta e ferrar com todo mundo. E o homem está fazendo o quê? Pesquisas. Ouvindo o que o povo pensa. Ouvindo o que o brasileiro acredita. Tá bem? Uma coisa é certa. Os Estados Unidos podem fazer com o Brasil o mesmo que fez com a Venezuela. Cortar relações comerciais e militares. Tá? Fez com a Venezuela, porque não pode fazer com o Brasil. Não, o Brasil é gigante. O Brasil, ele é soberano, ele é um gigantesco, é gigante, né, no relacionamento com os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam da gente, nós precisamos dos Estados Unidos, conforme o próprio Trump falou, muito mais que eles precisam da gente, tá? E existem outros países gigantes aí também que o Trump está se aproximando. Qual é o maior país em área territorial do mundo?
A Rússia. E você acha que o Trump não se aproximou da Rússia? Não está se aproximando? As coisas vão mudando. Não é porque esse povo teve a vida toda do lado errado da história que vão ficar do lado errado da história a vida toda. Não é? Amanhã ou depois a Rússia pode se tornar um parceiro dos Estados Unidos aí gigante. E o Brasil aí o Brasil ficar do lado dos comunas. O Brasil ficar do lado horrível da história. É claro, como a gente fala, o Brasil é gigante, tem muita gente que quer negociar com o Brasil. Mas os Estados Unidos, o que ele fez com a Venezuela e na época do Biden, viu? Do bunda mole do Biden. Para retornar as parcerias, retornar as negociações, e olha que era de interesse dos Estados Unidos, tá? Não pense você que era só para ajudar a Venezuela, não. Era de interesse dos Estados Unidos retornar, tá bem, a parceria com a Venezuela. Por conta da guerra lá no Oriente Médio, tá bem? Por conta do que estava acontecendo, né, no Oriente Médio, ainda acontece, né? Os Estados Unidos começou a ficar sem petróleo. E prevendo, né, a escalada lá e a situação ficar um pouco pior, o que o Biden tentou fazer? Voltar a negociar com a Venezuela. Importante para a Venezuela, importante para os Estados Unidos da América. A Venezuela, claro que queria. Entendeu? Claro que queria. Afinal de contas, os Estados Unidos deixou a Venezuela rica. E não vem com conversa, não. O esquerdista fica com essa babaquice dizendo que os Estados Unidos só se aproveitou da Venezuela. Então tá bom, por que a Venezuela virou uma merda depois que os Estados Unidos, catapimba, foi embora? Por quê que aquele país virou uma desgraça? Já que os Estados Unidos é tão ruim assim. Então o que acontece? O acordo era, entre os acordos, né, que se tem eleição limpa. O que aconteceu? O Maduro foi lá e implementou o sistema de voto eletrônico com comprovante de voto. Maravilhoso, top de linha. Maravilhoso. Só que na hora que o Maduro viu que perdeu, ele pensou consigo, né? É por isso que eu falava, né, lá quando a gente estava acompanhando, gente, se o Maduro perde a eleição, quem vai fazer parceria com os Estados Unidos é outro presidente. O Maduro perdeu de todo jeito a parceria com os Estados Unidos. Então é melhor, né? Olha só, é melhor o Maduro seguir, tá bem? Sem a parceria dos Estados Unidos do que devolver a parceria para outro presidente. Pelo menos é o que deve ter passado na cabeça dele. Chutou o balde, entendeu? Partiu pro tudo ou nada. E o que sucede? Ele viu que ele perdeu a eleição. O comprovante lá é top. O sistema de votação é top. Entendeu? É tanto que a oposição conseguiu provar, né, que ganhou a eleição. Maduro cata as atas de votação, entrega na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral coloca sigilo naquilo. E eu nunca vi, presta atenção, quando você se sente roubado, quem é que denuncia? Quem te roubou, supostamente te roubou, ou você que é vítima? Quem era para ter denunciado Maduro lá na Suprema Corte deles lá? A oposição se sentiu lesada. Não, ele entregou na mão dos deles, né? E catapimba, dane-se Estados Unidos. Enfim, se lascaram, vão ficar sem os Estados Unidos. E é claro que isso pode acontecer com o Brasil também. Tá bom? Uma das medidas, né, que o Trump pode tomar. Então o Trump, ele está fazendo aí pesquisas sobre o nosso Brasil. Tá bem? Nada tá parado não. Tá? Para você que está ligado aqui na programação do Abordo Notícias, seguimos por aqui, meus queridos. E olha essa informação estranha, né, que eu vou trazer aqui para você. Eu não acho tão estranho não, na verdade, tá bem? Ela é estranha, mas não é tão estranha não, porque a gente sabe que esse cidadão aqui, ele é contra tudo que está acontecendo no Brasil aí. Eles têm outra visão aí de esquerda, é um negócio esquisito
pra caramba. E eu vou destacar para você aqui a informação. Olha só o que você tá vendo. O Rui Pimenta, ele é presidente do PCO, Partido da Causa Operária. É o Partido Comunista aí do Brasil. Condenação de Bolsonaro não tem nada a ver com a democracia e sim com 2026. O líder do partido esquerdista acredita que as movimentações contra Bolsonaro fazem parte de plano para eleger a terceira via. Ai, você sabe que eu já parei para pensar isso daqui? Tá bem? O presidente do Partido da Causa Operária, o PCO, Rui Pimenta, declarou que uma possível condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro não tem nada a ver com democracia e sim com as eleições de 2026. Para o líder do partido, que é assumidamente da vertente revolucionária da esquerda, o espectro político tem desempenhado seu pior papel desde os tempos do regime militar. Pimenta acredita que a movimentação contra Bolsonaro não faz parte de um plano para reduzir as chances do ex-presidente despencar a popularidade do governo Lula e, assim, emplacar um candidato de terceira via. Se esse plano de condenação dar certo, será a pior coisa que já aconteceu no Brasil, escreveu o presidente do PCO. Será um governo FHC 2.0 e aí veremos a destruição do país. Não da democracia, mas do próprio país. Na visão do líder do PCO, a esquerda está atirando no que viu e vai acertar no que não viu. Ao longo das últimas semanas, a sigla defendeu a anistia aos presos do 8 de janeiro e criticou as penas aplicadas por Alexandre de Moraes. Tá? Olha só que interessante, tá bem? Para você que está ligado na programação do Aborda Notícias, seguimos juntos e misturados por aqui. Lembrando, minha gente, que você vai poder continuar participando aqui com a gente e fortalecendo o nosso programa através de um Pix ou de um simples like aí. Você ajuda demais aqui a programação. Ainda que tenha sido um dos primeiros a se posicionar contra Bolsonaro durante a campanha de 18, Rui Pimenta rejeita a ideia de que o ex-presidente não possa ser alvo de perseguição política. Eu não acho que Bolsonaro seja nenhum anjo, acrescentou em outra publicação. A palavra de ordem fora Bolsonaro foi levantada pela primeira vez pelo PCO, entre o primeiro e o segundo turno de 18. E naquele momento, ninguém queria defendê-la. O fato de Bolsonaro ser da extrema-direita impede que ele seja perseguido? É uma pergunta. Eu não vejo assim, respondeu o Pimenta. Pimenta compara a situação ao discurso das potências internacionais que costumam justificar intervenções políticas e militares sobre o argumento da defesa da democracia. O líder do PCO também teceu críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, apontando sua ligação com os setores que classificou como direita tradicional. Ele ainda acredita que o ministro é pior do que o Bolsonaro. Vocês sabem que nós já discutimos isso daqui, tá bem? Vou concluir aqui e vou entrar no nosso bate-papo aqui. Alexandre de Moraes é do PSDB, acrescentou Pimenta. Foi um dos golpistas em 2016 que derrubaram Dilma. Ele fez parte do governo golpista de Michel Temer como ministro da Justiça. É um repressor, um direitista, um golpista. Esse cara, na minha opinião, é pior do que o Bolsonaro, foi o que disse o Rui Costa Pimenta. Gente, a discussão que eu estava falando para você e agora é defendida pelo Rui Costa, ela se dá em relação ao fortalecimento do grupo de Alexandre de Moraes. Tá todo mundo dormindo? Tá todo mundo vivo? Ângela Fração, ela falou saudades, gordinho. Valeu, minha querida. Beijo para você. Tá todo mundo aqui comigo? Um ótimo dia para você, tá todo mundo bem? Todo mundo em paz? Estão acompanhando o raciocínio? Então vamos lá. Quem é o grupo de Alexandre de Moraes? Quem é o grupo? É Lula? Lula é um boneco, é um fantoche. Vocês sabem muito bem disso. É um fantoche. Que o STF elegeu, segundo eles, é o único que poderia tirar Bolsonaro do poder. Tá? Vamos seguir nessa linha, nesse raciocínio. Tirou,
né? Você sabe, tirou, ganhou. Menino ganhou, menino bonitinho ganhou. E aí, o que acontece? O único que poderia destronar Bolsonaro, tá? E tem sido um fantoche. Exatamente. Tem que andar na linha, não é? Que dia que você viu o Lula desagradando o STF? Em falar, o presidente não aceitou tal atitude do STF. Que dia você viu isso? Nunca. Vamos pra frente. Então o que acontece? Quem é o grupo? O vice. Entendeu? Quem é o grupo? Michel Temer. Ah, gordinho, Michel Temer dá sinais, mas que vai trabalhar com o próprio Bolsonaro. Se houver um grupão ali de centro para apoiar o Bolsonaro, o Michel Temer pode estar junto com o Bolsonaro, ok. Mas você me garante isso? Você me garante que amanhã ou depois não pode se juntar ali Michel Temer com o Alckmin? Aí, meu filho, é Alexandre de Moraes eternizado. Entende? E posso estar enganado, não passeio pelo coração e o cérebro de Alexandre de Moraes, mas estaria realizando um grande sonho, né? Ele já deu declarações a respeito de Michel Temer, né? Recentemente ele deu essa declaração, né? Como foi o melhor presidente do Brasil. Então, o que acontece? Tá? A Ângela Fração tá falando, acho que estão te boicotando. Entra no grupo, minha querida. Tá bem? Me manda um WhatsApp aqui, Ângela. Eu te coloco no grupo, você fica sabendo. Tá bem? Nós não estamos, graças a Deus, tendo problema com o YouTube. Já tem, alguns dias. Tá bom? Só que nós mudamos a estratégia. Estamos usando vídeos e live ao vivo apenas uma. Pode ser por isso que você não tá... Você se perdeu aí nos horários, tá bem? Mas graças a Deus a gente não tá tendo problema com entrega aqui do YouTube, tá bem? Então, o que acontece? Graças a Deus as coisas estão caminhando. E que permaneça assim. Mas voltando aqui, o pensamento do Rui Costa, ele é interessante, tá? Ele é interessante, tá bem? Quem garante, tá bom? Quem me garante que mesmo com o apoio do Bolsonaro, a estratégia de Alexandre não é fortalecer uma nova direita aí. Entende? Mesmo com o apoio do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro tá fora, o Bolsonaro coloca o Tarcísio, que não é ruim para nós, né? Que dia que você viu o Tarcísio tendo atrito direto com Alexandre de Moraes? Você não viu. Mas pode ser esse grupo ali também, entre o Alckmin, tá bom? Mas ele tá num partido lá, ele pode trocar de partido. Entendeu? Ou será que eu tô ficando doido? Tem o Michel Temer também. Ah, mas o Michel Temer dá declarações a Bolsonaro. Disse que não quer ser candidato. Rapaz, falar até papagaio fala. Falar até papagaio fala. Se você treinar ele, educar ele, ele até canta. Entende? Ele até canta. Quem sabe tudo que nós estamos vendo acontecendo não possa ser uma estratégia para trazer o Temer de volta e consolidar o grupão de Alexandre de Moraes. Você sabe quem é o grupão? Que vai passear ali entre Temer e Alckmin. Ah, Fábio, você tá falando besteira. Rapaz, eu tenho certeza que não é para fortalecer Lula. Isso eu tenho certeza. A única, né, um pinguinho, um respingo ali de certeza que a gente tem é porque fortalece o Alckmin, que é o vice do Lula, e governabilidade, né? Pode ser, mas pode ser que o Alckmin rache com o Lula. Inclusive pode ser até o próprio candidato da esquerda. Porque Lula... Filho, Lula é um fantoche. Lula é um clone. Digamos assim,
Eu não acredito nessa história de clone, tá? Mas Lula é um clone. Tá ali, mas não tá. Só nesse sentido, tá bom? Não vem falar pra mim que ali tem um ator, né? O cara cortou o dedo, o cara colocou a máscara e é o Lula, não. Pelo amor de Deus, sai dessa merda, tá bom? Sai disso daí. E pode ser que a situação aqui do Rui Costa seja... Entende? Alexandre pode estar tentando cavar o caminho pra ele mesmo. E aí sim, com apoio de Alckmin, apoio de Temer. Ele pode continuar na Suprema enquanto fortalece aqui a base para poder trazer o Temer de volta. Tá? O Temer sabia, 2018 era o Bolsonaro, pronto, e acabou. A esquerda estava acabada, tinha uma rejeição do nome dele por conta a esquerda não iria votar no Temer, porque ele foi acusado, né, pela esquerda até hoje, ele é chamado de golpista, então a esquerda não embarcaria no barco dele, estava magoada porque ele assumiu o lugar da Dilma Rousseff, e ele sabia também que ele não era popular por conta das medidas impopulares que ele tomou. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, né, também. Enfim, eu já nem lembro mais. Só sei que o povão detestava o nome do Temer, achava que o Temer, né, fez coisas que iriam atrapalhar a vida do pobre. E aí eu tenho que concordar com o Rui Costa Pimenta. Eles querem tirar o Bolsonaro, não é só para fortalecer o Lula. Não é só para fortalecer o Lula. É de repente para trazer essa direita e pasme, senhoras e senhores. Deixamos o Bolsonaro de fora e o Bolsonaro apoia aí um Tarcísio, que de repente pode envolver ali o Temer também. E o Bolsonaro apoia aí, apoia o nosso candidato, e aí a gente para de perseguir o Bolsonaro, o outro elege aí. E essa esquerda aqui, direita, né, que eles amam, que é essa direita limpinha, que não fica brigando, né? Que não é aquela direita que dá tapa na mesa, que não fala palavrão, né? Que faz reunião ministerial e xinga pra caramba. Você viu o Alexandre falando isso agora no julgamento do Bolsonaro? O Alexandre falava. O ministro falou palavrão, falou se fuder na reunião ministerial, né? Eles odeiam essas coisas. Eles gostam né? Vossa Excelência. É disso que eles gostam. Essa direita limpinha, né? E aí? Eu tô doido? Ou não? Não, eles não querem trazer o grupo deles não, Fábio. Tá? Eles querem destruir o Bolsonaro e fortalecer o Lula. Eu penso dessa forma, até concordo com o Rui Pimenta. Tá? Até concordo com o Rui Pimenta. O que eles querem é fortalecer o grupo deles. Por quê? Ah, mas o Alckmin é do grupo, o Alckmin está lá. Sim. Está lá, mas não é fortalecido. Você já reparou que o Lula não envolve o Alckmin em nada? Hã? Você reparou? Absolutamente nada. E o Alckmin é do grupo do Xandão. E perguntaram aqui, quem indicou o Alexandre? O Michel Temer. Aí o que acontece? É uma espécie de terceira via. O cara é da esquerda, é um esquerdalho daqueles, né, bem lascado mesmo, esse Rui Costa. Mas a gente tem que tentar compreender a fala dele, em que caminho está tomando a fala dele. É 26 que eles estão de olho. Tá? Eu já falei aqui, o Centrão, né, anda com receio. Ai, estamos cansados dessa discussão da esquerda, discussão da direita.
É claro. Eles querem se fortalecerem. Eles querem se concretizarem. E aí, meu filho, o caminho nem sempre é o que a gente está vendo. É para fortalecer o Lula à esquerda. Não é. É para fortalecer eles. É Alckmin, e de repente envolver ali Michel Temer e uma turma aí do Centrão aí e fazer essa tal direita limpinha. Tá? Para você ligado aqui na programação do Aborda Notícias, sejam bem-vindos. E você não ajudou o canal, né? Você deixou para a última hora, eu sei que você vai ajudar agora. Então faça isso, colabore com o nosso programa, por favor, meus queridos de todo o Brasil, fora dele também, onde você estiver aqui na programação do Abordo Notícias. Muito obrigado pela moral de sempre, hein? Ainda temos muita coisa para ser tratado aqui no nosso programa. Alôzão todo especial para minha querida Patrícia Alves. Obrigado, querida, mandou 10 no canal do Gordinho. Aê! Obrigado. Alô, Crisóstenes Oliveira, mandou 10 também. Marcelo José Prata mandou 10. E você, tá esperando o quê para colaborar com o canal? Tá esperando o quê para fortalecer o nosso programa e nos ajudar com qualquer valor? 11 952 75 3898. Dá essa moral aqui pro seu amigo. Fortaleça o nosso programa. Ajude o canal do Gordinho. Precisamos de você. 11 952 75 3898. Pix do amor, Pix para você ajudar, o Pix para você colaborar aqui com o nosso programa. 11 952 75 3898. Anotou? Então ajude o canal aí, ajude o nosso programa, tá bem? Somente essas 3 colaborações, né? Tô vendo que o pessoal aí, os parceiros desse canal, não se achegaram ainda. Então faça isso, ajude o nosso programa, fortalecendo aqui com um Pix de qualquer valor.